Olá, Ana Clarice, tudo bem? Pessoal, bom dia a todos. Desejo um bom dia, uma paz para todos. Tá, Simires, tudo bem? Espero que esteja tudo bem com todos. João, muito obrigado pelas palavras que me escreveste, me felicitando pelo meu aniversário. Agradeço por você ter lembrado. Dá um abraço. Feliz aniversário atrasado. Muito obrigado. Bom dia, Kathleen. Tudo bem com todos, né? Espero que sim. Muito obrigado, João. É muito importante para mim essa data. Bem, gente, vamos dar continuidade aí ao nosso estudo relacionado aí às isomerias, né? Hoje eu vou falar para vocês das chamadas isomerias geométricas, né, que corresponde aí à isomeria espacial, tá? Que se divide em duas, eu vou mostrar para vocês já já. Eu pedi uma atividade para vocês, poucos mandaram para mim, tá? Os que mandaram eu já dei até o ok. Muito obrigado, Ana Clarice. Os que mandaram já deu ok, então essas pessoas já a participação é importante na questão do qualitativo, tá ok? Então, sem mais delongas, eu vou espelhar aqui para vocês o que eu tenho para hoje. Então, atenção, por favor, gente, ao conteúdo da sequência de isomeria, falando da isomeria plana, onde nessa isomeria nós mostramos aí algumas isomerias relacionadas à chamada isomeria de função ou funcional, né, onde nós vamos ver que tem a mesma fórmula molecular, as estruturas, né, as mesmas formas moleculares, mas que se diferenciam na questão aí da função. Deixa eu dar um exemplo. Um álcool e um éter, não é? Então, eles vão ter a mesma quantidade de elementos, carbonos, hidrogênios e oxigênios, mas são diferentes na questão da função. Isso é chamada isomeria de função. Nós temos a isomeria de posição, que foi falado para vocês também, está relacionada aí à posição de algumas coisas que nós classificamos nas cadeias carbônicas, como, por exemplo, a insaturação. Outro, a ramificação e também a questão da função. A função também pode mudar de posição e aí também nós classificamos como sendo isomeria de posição. Só sempre salientar a vocês que isso é considerado um elemento isômero, um composto isômero, quando ele tem a mesma fórmula molecular. Vai se diferenciar com esses fatores que eu falei para vocês, ou de posição, ou de função, que eu dei o exemplo do álcool e do éter para fazer essa relevância. Outra isomeria que nós temos chamada isomeria plana, nós temos a isomeria de cadeia, onde vai ter as mesmas quantidades de elementos, né, ou seja, a mesma forma molecular, porém, a cadeia é diferente, pode ser uma cadeia fechada, outra aberta, uma ramificada, outra cadeia normal, uma saturada e a outra insaturada, desde que elas possuam a mesma forma molecular, para ser considerada isomeria de cadeia. Nós temos os tautômeros, onde justamente o tautômero é uma reação dinâmica. Essa reação, ela está vinculada, mas não é exclusividade, mas está vinculada na transformação do que nós chamamos de aldoceto, né, de aldeído se transformando em cetona, perdão, enol ceto, enol se transformando em cetona, e enol se transformando em aldeído, porque é uma reação dinâmica, né? É um processo dinâmico, acontece nos dois sentidos. Então, quando você consegue classificar que são isômeros, por quê? Porque possuem as mesmas quantidades de elementos e se diferenciam porque vou sair do enol e se transformar no aldeído, ou do enol se transformando em uma cetona, nós temos tautomeria. E, por último, a metameria ou compensação. Metameria ou compensação está relacionado a isômeros que se derivam pela questão dos heteroátomos. Então, se eu tiver um heteroátomo com a mesma quantidade de elementos na molécula, eu estou classificando como sendo isomeria
isomeria de compensação ou metameria. Tudo bem? Foi mais ou menos um resumo do que foi falado na aula passada, tá? Prosseguindo aqui com todos vocês, o que eu tinha em mente era justamente mostrar agora a isomeria, que eu chamo de isomeria espacial ou estereoisomeria, né, que ela tem a sua classificação. Vamos aqui espelhar, né, para a gente poder falar um pouquinho sobre esse tipo de isomeria. Muita atenção, tá, gente? Muita atenção, que esse conteúdo é muito cobrado no Enem, tá? Então, isomeria espacial ou estereoisomeria, nós temos aí, ó, é quando o isômero apresenta as ligações entre átomos dispostas de maneira diferente no espaço. Então, nós vamos notar que esse tipo de isomeria, ela se divide, né? Ela se divide em duas, que nós chamamos de isomeria geométrica, ou cis-trans, que é a que nós vamos trabalhar hoje, e a isomeria óptica, que é a que nós vamos trabalhar posteriormente, tá? Então, hoje, falaremos dessa isomeria geométrica ou cis-trans. Então, veja aí, ó, isomeria geométrica ou cis-trans, ela está vinculada, gente, à insaturação. No caso, insaturação do tipo dupla, né? Ligações duplas, onde a regra é os carbonos das duplas, né, da dupla ligação, eles precisam estar relacionados aos seus ligantes serem diferentes. Como assim? Você vai ver uma ligação dupla, você observa uma ligação dupla, vou colocar aqui como parâmetro, você tem uma ligação dupla entre carbonos, e você tem que notar, para poder verificar esse tipo de isomeria, você tem que notar que os ligantes de cada carbono da dupla ligação, eles precisam ser ligantes diferentes. Então, ó, A é diferente de B, né? Ó, então, eu tenho uma possibilidade de que essa dupla ligação aqui, ó, possua esse tipo de isomeria. Então, A é diferente de B, do mesmo jeito que C é diferente de D, né? Ó, então, eu tenho que notar que os ligantes de cada carbono da dupla, eles precisam ser diferentes. Se você, porventura, se depara com ligantes iguais em pelo menos um dos carbonos, então eu já não tenho a possibilidade de uma isomeria geométrica do tipo cis-trans, tá? Eu não tenho mais essa possibilidade. Se pelo menos um desses carbonos aqui tiver um dos ligantes aqui iguais, tá? Então, eles precisam ser diferentes. Você vai verificar essas chamadas cis-trans justamente nas posições dos seus ligantes. E também nós podemos verificar essa isomeria em cadeias fechadas, especificamente nos cicloalcanos. Então, nos cicloalcanos, se eles seguem essa regra de ligantes diferentes, por exemplo, se eu tiver aqui nesse carbono especificamente, nesse outro, mesmo não sendo ligações duplas, mas em cadeia fechada, cicloalcanos especificamente, eu posso verificar se os ligantes desses carbonos são diferentes, né? Ó, AB, CD. Se eles são diferentes, eu posso fazer a classificação dessa estrutura como sendo uma classificação de isomeria do tipo cis-trans. Então, é justamente o que está sendo dito aqui, especificamente nessa definição dessa isomeria, tá? Prosseguindo aqui, nos compostos com duplas ligações, devemos ter a seguinte estrutura. Então, vamos lá. É justamente o que eu tinha falado para vocês no início. Nós temos que fazer, gente, um chamado traçar plano de simetria. O que é isso? Vocês vão cortar esses carbonos ao meio, bem na dupla. E vocês vão se deparar com os ligantes. Eu tenho esse ligante, tenho esse outro. Tenho esse ligante, tenho esse outro. E temos que utilizar aquela regrinha que diz que eles precisam ser diferentes. Então, veja, R1 é diferente de R2. Então, já existe uma possibilidade de você encontrar uma isomeria do tipo cis-trans nessa estrutura, né? Então, já tem essa possibilidade. Preciso verificar os outros ligantes. Eles também necessitam ser diferentes. Se, por exemplo, aqui fosse um R3, eu não teria essa possibilidade. Você traça um plano de simetria para poder ajustar a posição desses elementos, desses ligantes, para poder aí sim classificar em cis ou trans. Vocês podem levar em consideração, por exemplo, um negocinho que vocês observam nas embalagens que vocês consomem, né, de alimentos, que dizem 0% de gordura trans. A gordura trans, crianças,
é justamente essa estrutura que nós vamos trabalhar hoje. Estrutura cis e estrutura trans. A estrutura trans, especificamente, é um composto que tem uma estabilidade, justamente porque os seus ligantes, eles vão estar dispostos no espaço de maneira oposta, ou seja, não ocorre uma competição entre eles. Então, ele está estável. Então, aquela pizza que você consumiu ontem, aquele sorvete que você comeu alguns minutos atrás, eles possuem essa gordura trans. E essa gordura trans fica depositada no nosso organismo justamente porque, com essa estabilidade, eles são insolúveis em água, né? Eles são apolares, porque a água é o quê? Polar. E vocês sabem muito bem com a biologia que o nosso corpo é formado de 60% de água, então não ocorre essa interação. Consequentemente, essa gordura fica depositada no nosso sistema, no nosso organismo, não é isso? Então, vamos prosseguindo aqui, Vamos ver exemplos do que foi dito sobre essa estrutura. Nós estamos vendo aqui um alceno, não é? Esse alceno, a classificação da IUPAC dele, vocês têm 1, 2, 3, 4, não é isso? 1, 2, 3, 4 carbonos. Nós temos no carbono 2 aqui, o início da insaturação. Então, nós vamos ter o quê? But2eno, não é isso? O nome dele seria but2eno, 4 carbonos, uma ligação simples, né? Aliás, uma ligação dupla no carbono 2 iniciando. Então, veja as estruturas. Vamos classificar agora essa isomeria. Se eu traçar bem que um plano, você vai notar que essa molécula que eu estou circulando aqui, ela tem a mesma quantidade de hidrogênios e carbonos dessa outra molécula, ou seja, eles são isômeros. Eles possuem a mesma quantidade de carbonos e hidrogênios. São isômeros. Não é isso? Então, eu já tenho a isomeria para poder fazer a classificação. Quando eu observo a presença dessa insaturação, eu já vou arremeter essa isomeria no cis e trans, né? Cis, trans. Trans significa oposto. Cis significa mesmo. Anotem isso daí. Trans, oposto. Cis, mesmo. Então, observe que os ligantes aqui, qual o primeiro fator a ser observado, além da isomeria? Além de ver que tem as mesmas quantidades de elementos. Qual o fator observado, gente? É justamente aí as posições, né? Olhou para a insaturação, olhou para a dupla, traça o plano de simetria, faça isso, trace o plano de simetria. Observe se os ligantes de cada carbono da dupla ligação são diferentes. Faça essa observação. Veja se eles são diferentes. Se são diferentes, né, se eles são diferentes, aí eu já posso classificar como sendo isomeria geométrica. Aí eu já posso fazer essa classificação. Olá, pessoal. Tudo bem? Eu vou fazer uma pausazinha para conversar com vocês. Na aula passada, eu fiquei um pouco chateado, devo dizer, mas peço desculpas a vocês por ter me chateado. Acontece, tá? Nesse período a gente fica muito à flor da pele. Eu não estou aqui para impor nada a vocês. Nada mesmo. Nada mesmo. Não estou para impor nada. Estou aqui para somar. Tá? A minha função aqui é somar. A minha função é ajudar. A minha participação é mínima na vida de vocês. Isso é fato. Porém, mesmo sendo mínima, ela é importante. Esse conteúdo que eu falo para vocês de isomeria é o conteúdo mais cobrado no Enem, para quem não sabe, tá? Então, vocês são privilegiados porque vocês estão vendo esse conteúdo no segundo ano. Existem alunos do terceiro ano que ainda não viram esse conteúdo em escolas por aí. Não viram esse conteúdo, então vocês são privilegiados. Quando vocês chegarem no terceiro ano, vocês vão chegar sabendo desse conteúdo. Então, a tendência é apenas aperfeiçoar, ou seja, melhorar especificamente a esse conteúdo. Então, voltando ao que eu tinha falado para vocês, eu não estou chateado com ninguém, tá? Me chateei naquele dia,
Porque pedir a participação, vocês não quiseram, não querem, não estou aqui para cobrar e não vou cobrar mais vocês nenhuma participação, tá? Sinta-se à vontade a quem quiser participar, né? As pessoas que participam, as pessoas que eu sei que realmente participam, não serão penalizadas, e nem as que não participam, não estou aqui para isso. Estou para somar, como eu falei, tá? Agradeço a todos pelos parabéns sobre o Dia dos Professores, mas um aluno me disse uma coisa interessante hoje, que o dia do professor é todo dia. Né? Se todo dia não estiver disposto, se todo dia não estiver a fim de passar conhecimento, ou de pelo menos facilitar esse conhecimento para vocês, eu não serei um professor. E a partir do dia, gente, que eu entrar numa sala de aula, mesmo virtual, e eu não sentir aquele frio na barriga, eu não sentir aquele tremor nas pernas, como eu senti agora quando eu entrei, eu deixo de lecionar, eu deixo de dar aula, porque eu perdi o amor pela profissão, tá? E eu amo o que eu faço, tá? Eu posso não ser engraçado como alguns professores são, posso não fazer brincadeiras como alguns professores fazem, né? Gincanas, festas, posso não fazer isso. E nem quero fazer, não quero ser igual a ninguém, nem melhor que ninguém. Quero fazer o meu melhor, tá? Gostando ou não gostando de mim, aí é a critério de vocês, tá? É a questão de paciência. Eu não estou aqui para competir com ninguém, não sou melhor que ninguém, nem melhor que vocês eu sou. Nunca me achei e nunca vou me achar melhor do que ninguém, principalmente vocês que são meus alunos, que eu preciso de vocês, eu dependo de vocês. Dependo não financeiramente, não estou falando financeiramente, eu dependo de vocês porque a minha vida é justamente essa, ajudar vocês a chegarem nos seus objetivos. Eu tenho certeza que o objetivo de vocês é galgar passos maiores, não é ficar na mesmice, não é ficar no mais do mesmo, não é? Eu digo só o quê? Que tudo que vocês plantam, vocês colhem, tá? Isso eu aprendi na vida, eu aprendi na prática, eu aprendi no sangue, aprendi no couro, na pele. O que você planta, você colhe. Você pode se enganar a vida toda, mas você vai ser infeliz, tá? E eu acredito que, né, que vocês todos querem ser felizes. E é o objetivo dos pais de vocês também, que vocês sejam felizes, que vocês não tenham dificuldades, que vocês possam sobressair nas dificuldades da vida. Mas se você se esconde, se você se omite, se você se acha incapaz, ou se você se acha inferior, sinto muito, você não vai conseguir, tá? Você não vai conseguir. Gente, nesse mundo, nós precisamos de todos. Deixe seu orgulho de lado, tá? Deixe seu orgulho de lado. Me dê a mão. Eu tô levantando a mão para você. Eu tô aqui para te ajudar, tá? Se você quer ajuda, eu tô aqui para te ajudar. Ah, professor, eu não quero sua ajuda. Tudo bem, eu respeito, tá? Mas eu vou estar aqui. Eu vou estar aqui esperando o momento de você dizer assim, professor, eu preciso de ajuda. Eu nunca vou dar as costas para vocês, tá? Nunca vou dar as costas para vocês. E mais uma vez eu volto a repetir. Desculpas pela aula passada, por eu ter me estressado, por eu ter sido até meio duro, algo que eu não sou, mas acontece, tá? E eu prometo me policiar para que isso não aconteça mais. Tudo bem? Vamos prosseguir aqui nosso conteúdo e dizer novamente que eu não sou melhor que ninguém, não quero ser melhor que ninguém, tá? A minha aula é assim, tá? Eu procuro interagir com vocês. Poderia muito bem terminar meu conteúdo aqui e dane-se tudo que aconteceu, tá? Poderia fazer isso, mas eu não vou fazer, eu não sou leviano. Com vocês jamais seria assim, tá? Porque vocês são pessoas que eu tenho um apreço muito grande, tá? Com todos, inclusive com o Mouzinho. Mouzinho, eu agradeço as palavras que você disse a mim, tá? Eu ia até dizer isso para você, mas eu vou dizer isso no tete a tete. As pessoas que acham que eu pego no pé é porque eu gosto dessas pessoas. Tá? Por exemplo, falo muito do Gildácio, falo muito do Barry Anderson, né, até mesmo do Mouzinho, né, são pessoas que às vezes estão assim meio dispersas, né, que estão assim meio distantes, e eu tento chamar para mais próximo de mim, para mais próximo do conhecimento. Eu não estou aqui julgando eles, pelo contrário, eu estou atraindo eles, eu estou chamando a atenção, tá? Enfim, gente, precisava falar isso, e vamos continuar aqui a nossa apresentação. Trace sempre aqui o plano de simetria,
Façam isso. E agora, depois que vocês observam que são ligantes diferentes para cada carbono, vejam que os ligantes estão de maneiras iguais ou opostas. Nesse caso específico aqui, ó, esse primeiro caso aqui, ó, vocês notam que eles estão nas mesmas posições, tanto o CH3 quanto os hidrogênios estão nas mesmas posições. Então, se é mesmo, é o que é cis. Cis, não é isso? Então, aquele nomezinho que eu coloquei aqui, ó, do but-2eno, né, ó, but porque são 4 carbonos, 2, que é a posição onde inicia quem? A ligação dupla e o O de hidrocarboneto, but-2eno, eu vou colocar aqui, só que de maneira assim, ó, cis. Vou iniciar com cis. Aí completa o nome, but-2eno. Por que isso? Porque eu observei que os ligantes dos carbonos da dupla estão em posições opostas, aliás, em posições iguais, estão nas mesmas posições. Então, nós temos aí uma isomeria chamada cis. Se eu tenho isomeria cis, eu vou ter isomeria trans, que é justamente essa outra que vocês notam que agora os ligantes, especificamente aqui os hidrogênios, estão em posições opostas. Essas posições opostas, como eu falei para vocês sobre as gorduras trans, elas têm uma estabilidade, estão estáveis. Consequentemente, essa estabilidade, ela faz com que eles não sejam tão reativos assim, não é? Não sejam tão reativos assim, ok? Estou usando, eu vou usar. Bem, veja, ó, a estrutura que apresenta os átomos de hidrogênio no mesmo lado, ela forma a chamada cis, que é justamente essa que eu representei para vocês. Nesse outro aqui, ó, veja que os hidrogênios estão em posições opostas, né? Essas posições opostas são formadas o chamado trans, não é isso? Então, nós temos cis e nós temos trans. Cis, mesma posição. Trans, posições opostas. Não esqueçam disso. E com todos os detalhes que eu tinha falado inicialmente em relação a olhar as quantidades, se são iguais, e se os ligantes dos carbonos da dupla são diferentes, tá? São os principais pontos a serem observados quando vocês se depararem com esse tipo de questionamento em prova, né? Na prova eu vou cobrar isso de vocês, isso é fato. Voltando aqui, quando a gente fala de compostos cíclicos, né, no caso, os cicloalcanos, nós também encontramos a isomeria do tipo cis-trans, com aquele mesmo princípio. Eu tenho que observar, no caso aqui eu não tenho mais duplas, mas eu vou riscar aqui os carbonos, ó, vou riscar de vermelhinho aqui os carbonos, e observe que quando a gente traça a simetria entre esses carbonos, tivesse que traçar aí uma simetria, né, ó, eles são iguais, aqui não. Por que eu não posso utilizar esse daqui, professor? Porque esse hidrogênio aqui, ó, esses carbonos têm 2 hidrogênios, né, ó, veja, ó. Esses carbonos aqui, ó, tem 2 hidrogênios, então eu não vou poder usar, porque justamente ele tem ligantes iguais, ó, do mesmo jeito acontece aqui, ó. Eles possuem ligantes iguais, então hidrogênio e hidrogênio, ok, ó. São ligantes iguais. Esses daqui não, são diferentes, você nota que eu tenho o hidrogênio, né, ó, e tenho um CH3, que também é ligante. Então, são diferentes. Então, aqui, ó, CH3 e aqui hidrogênio. Então, nessa estrutura especificamente, eu consigo observar a isomeria cis-trans, que se eu traçar aqui um plano de simetria entre os carbonos, para eu poder verificar isso, eu vou notar que os hidrogênios estão em posições opostas. Por isso que ele está aqui como trans. Estão em posições opostas, não é? E o cis, eu traçando a simetria, ó, traçando aqui, ó, o cis vai mostrar os hidrogênios na mesma posição, não é? Ó, os hidrogênios na mesma posição, por isso que eu classifico como sendo cis, ok? Temos que fazer uma observação com esse prefixo Z e o prefixo E. Esse Z é do alemão chamado Zusen. Esse Zusen, ele... Gente, só um minutinho, tá? Deixa eu só voltar bem aqui. O Zusen, ele justamente
Perdão, pessoal, tive um pequeno problema aqui. Voltando, ó. Vejam. A IUPAC, ela recomenda o uso, né, desse prefixo, esse Z e E, onde esse Z é os usem, de juntos, e o E é de edgem, opostos. Então, esse Z é o mesmo cis que nós mostramos ali, né, ó. É o mesmo cis, não é justo? É o mesmo que nós mostramos lá. E o edgem, é o trans, não é isso, ó? É a estrutura trans que corresponde os opostos, né? Nós temos aí a estrutura trans que corresponde aos opostos. É a mesma classificação, pode-se dizer assim, né? A mesma classificação pode-se dizer assim. Então, nós podemos trabalhar essa isomeria cis-trans dessa maneira, né? E é assim que vocês vão encontrar lá no Enem. Quem for fazer Enem no próximo ano, pode se deparar com essa isomeria do Z e o E, né? No lugar do cis e trans. Então, uma das principais possibilidades de a gente fazer essa classificação está muito vinculada com o número atômico, né? Agora não vou mais observar os iguais que estão em posições opostas ou na mesma posição. Eu vou ver que tem elementos que vão estar ligados na dupla ligação, né? Elementos que vão estar ligados na dupla ligação, que vai ter um elemento diferente, e eu vou agora prestar atenção nas massas, que é o que eu vou mostrar para vocês aqui no exemplo. Vou mostrar aqui para vocês no exemplo, ó. Veja como é que vai ficar ele aí, ó. Você vai observar sempre, ó. O composto que é apresentar do mesmo lado do plano imaginário os ligantes de carbono com os maiores números atômicos, no caso o número Z, será denominado o Z, mas esse Z aí é de cis-on, que é o mesmo, né? Isso, ó, que é o mesmo que nós tínhamos trabalhado. E o outro será o E. Então, observe, por exemplo, gente, que lá nos primeiros exemplos que eu dei para vocês, nós tínhamos hidrogênios e nós tínhamos o metil da cadeia, não é? Então, se eles estavam os hidrogênios do mesmo lado, é o cis, não é isso? Se estavam em posições opostas, né, em lados opostos, aí seria o trans. Então, o cis e o trans, não é não? Então, nesse caso aqui, ó, quando você se depara com essa situação, onde você vai ter um elemento diferente, ó, porque qual é a regra de se saber se é uma geometria do tipo geométrica, né? Isso do tipo cis-trans, é você olhar para os carbonos da dupla e ver que seus ligantes são diferentes, ó, veja que eles são. Só que quando eu for definir o tipo de isomeria, se é cis ou trans, eu tenho que ver as posições que eles se encontram. Então, especificamente, nós temos o cloro, que é totalmente diferente do hidrogênio. Então, como é que eu vou classificar em cis ou trans? Se eu tenho um elemento diferente, como é que eu vou dizer se ele está na posição oposta ou posição igual para poder classificar como cis ou trans? Então, é desse jeito que você tem que observar. Veja os ligantes, se eles são parecidos. E quando se deparar com um diferente, conte as massas, conte os números atômicos. Então, vamos aí, ó. Veja. O número atômico do carbono é o 6. O carbono também é 6. O cloro é 17. E o hidrogênio é 1. Então, você está vendo que os que têm a maior massa, eles estão opostos, né? Ó. Eles estão opostos. 6 e 17 são as maiores massas. Esse daqui, ó, com esse, não tem fundamento, né? Então, nós vamos ver aí, ó. Estão opostos as maiores massas, né? 17, no caso, o maior número, né? 17, o outro 6. Então, eles estão opostos. Veja como é que ficaria aí a sua nomenclatura, né? Esse Z. Veja, ó. O Z, 2 cloro, porque ó, eu vou contar o carbono 2, ó. A contagem está assim, ó. Carbono 1, vamos lá, carbono 1, carbono 2, carbono 3 e aqui o carbono 4. A contagemzinha, né? Ó, no carbono 2 está o cloro aqui, ó. Z, 2-clorobuteno, não é isso? Ó, Z2-clorobuteno. Por que é Z? Porque eu vou ter o cloro, que tem a massa 17, na mesma posição que o carbono aqui, ó, dos ligantes, que tem a massa o quê? 6, não é não, ó? Então, aqui o número dele, quanto é? 17, nós vimos lá, não foi? 17. Esse Z, até falei para vocês, é o mesmo cis, né, ó? O número atômico é 17. E do carbono aqui, ó, o número atômico é 6. Então, ó, eu vou ter 6 e 1.
Então, se os maiores números atômicos estiverem na mesma posição, eu vou ter o Z como sendo aí a representação de estarem na mesma posição, o Z. Se os números atômicos estão opostos, ó, porque se eu for fazer a contagem da cadeia vai dar a mesma nomenclatura, ó, carbono 1, carbono 2, carbono 3 e o carbono 4. Tá aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Então, é 2-cloro-but, porque são 4 carbonos, 2-eno, porque iniciou aqui a dupla ligação no carbono 2. Então, note que a massa do cloro aqui é 17, né, a massa 17, e do carbono lá é 6. Então, os números atômicos opostos, não é isso? Ó, carbonozinho aqui é 6, ó. Os números opostos, ligantes, indicam esse prefixo E, que é justamente o trans que nós trabalhamos, não é isso? Porque estão opostos. Porém, só se usa Z e E quando nós temos elementos diferentes como ligantes. Aí eu vou ter que analisar os números atômicos, porque se fosse o hidrogênio, ficava mais fácil. E se eu visse os hidrogênios no mesmo lado, era cis. Se eu visse os hidrogênios no outro lado, seria trans, né? Seria assim, né? O oposto é trans. No mesmo lado, é cis, ok? Se tem alguém diferente, eu vou ter que analisar pelo número atômico, que é justamente esse prefixo Z e E. O prefixo Z e E. Pessoal, vocês estão me ouvindo, então? Porque o meu som não está legal. Vocês estão conseguindo ouvir? Só falar no chat aí, tá? Sim, né? Simires. Ei, João. 15 alunos. Camille, sinto sua falta, Camille. Sinto muito a sua falta. Então vamos aqui. Vamos continuar. Acabar esse sofrimento. Vamos a um exemplo. Vamos ver exemplos. Admite isomeria geométrica ou alceno. Ó, admite isomeria geométrica ou alceno. Ô, Camille, tá acabando isso. A gente vai se ver se Deus quiser. Todos nós. Então, o alceno que admite aqui tendo isomeria geométrica, vamos lá. Vamos ver a letra A, bem aí. Olha a letra A, como é que seria? 2-metil, 2,3 dimetil, 2-hexeno. Tá vendo? 2,3 dimetil, 2-hexeno. Aqui é uma maneira antiga de representar, não é? Ó, ainda tem o Hzinho aqui, tá vendo? Ó, né? Poderia colocar esse 2 aqui no meio, não pode? Ó, X, não é isso? Ó? Seria X, dimetilex, né? 2-eno, lembra disso que a gente trabalhou muito isso? Que é a maneira mais antiga, um slide antigo esse daqui, tá? Então, veja que eu vou representar a estrutura aqui dessa molécula, né? Por esse nome aí, 2,3 dimetil 2-hexeno. Eu vou representar a estrutura dessa molécula. Então, observe aí, ó. E eu tenho que observar inicialmente o que, gente? Para poder dizer que tem isomeria geométrica, eu tenho que observar esses carbonos aqui, ó. Né, ó. De onde? Da dupla. Você observou os carbonos da dupla. Você vai olhar para quem agora? Para os ligantes, ó. Veja se esse ligante aqui, ó, é diferente desse ligante aqui. Se você for ver, eles são diferentes, né? Então já está dentro do esquema. Mas olhe para o outro carbono. Esse ligante aqui é igual a esse. Não é, ó? Ele é igual. Então, se eu tenho pelo menos um dos carbonos da dupla com ligantes iguais, eu não possuo isomeria geométrica, tá? Eu não vou possuir isomeria geométrica. Então, a letra A não pode ser, né? Eu vou apagar aqui as minhas escritas, porque vai aparecer aí uma pequena resolução. Veja aí, ó. Né, ó. Eles são iguais. Se são iguais, nós não possuímos isomeria geométrica quando você vai observar os carbonos das duplas. Esses ligantes precisam ser diferentes para os dois carbonos da dupla ligação. Se tiver pelo menos um com ligantes iguais, não tem isomeria geométrica, ok? Não tem isomeria geométrica. Vamos ver a letra B. Um penteno, que a gente pode melhorar esse um penteno, né? Pode só chamar de penteno, não tem problema nenhum você chamar só de penteno. Penteno, está dizendo que esse En está no carbono 1, né?
Não precisa ser enfático aqui não, tá? Só o penteno já é o suficiente. Olhando para cá, eu já vi que não é. Olha aqui, ó. Eu olho sempre para cá, inicio sempre olhando para o carbono das duplas, ó. Ó, tá vendo? Para esse carbono e para o outro, ó. Olhei para eles. Observei os ligantes. Aqui é ligante diferente, tá vendo, ó? São diferentes, ó. Mas esses dois aqui são o quê? São iguais. Esses dois são iguais. E se são iguais, não existe isomeria geométrica, tá? Se são iguais, não existe isomeria geométrica. Então, veja, são iguais. Eu não posso classificar como sendo isomeria geométrica por esse motivo aí. Vamos ver a letra C. Olha a letra C. Olha para quem? Inicia olhando para quem? Para o carbono, né? De cada carbono aqui da dupla ligação. Sempre aqui da dupla ligação. Inicia olhando para ele. Viu uma insaturação? Esses carbonos aqui, eles precisam ter os ligantes diferentes. Então, veja, ó. Esse hidrogênio aqui, ó, é diferente disso aqui, né, não? É diferente. Esse CH3, do outro carbono, é diferente disso aqui, ó. Então, eu posso e devo classificar essa letra C como correta, né? Essa letra C eu tenho que classificar como sendo uma isomeria, admite isomeria geométrica, né? Aí verificar se é cis ou trans é outro departamento, né? É outro departamento, porque se você for ver, eu tenho aqui ligantes que eu não posso classificar como iguais, ó, o CH3 e o hidrogênio, aí eu vou ter que ir lá para aquele Z e E, né? No caso, verificar os números atômicos, se estiver na mesma posição, é o Z. Se estiver em posições opostas, os maiores números atômicos, aí vai ser o E. Eu vou mostrar isso para vocês em questão também, tá? Vou mostrar em questão. Então, especificamente, esse aqui pode ser, né? Vou apagar aqui para a gente ver alguma resolução que ela tem, ó. São diferentes. São, ó. Também são diferentes. Então, nós temos a letra C como correta. O eteno, professor. Faça o do eteno, porque o eteno não vai aparecer aqui. Já me deu o gabarito, né? O eteno é esse daqui, ó. É o carbono fazendo a dupla ligação aqui. Ligado a 4 hidrogênios, ó. Tem hidrogênio aqui. E eu tenho hidrogênio aqui. Então, tem hidrogênio dos dois lados, né, ó. Então, a gente sempre olha para cá, para os carbonos, ó, e veja os ligantes, ó. Esses ligantes são iguais. Então, se são iguais, não podem ser isomeria geométrica, né, ó. Não pode ser, porque são iguais. Tudo bem? E o 4-etil, 3-metil, 3-hexeno. É que não pode ser mesmo, né? Você vai ver que vai ter um das duplas que vai ter hidrogênios iguais no seu ligante. Ok? Então, letra C é a correta aí para essa definição de isomeria geométrica. Vamos ver outro exemplo aqui, ó. Apresenta isomeria cis-trans. Vamos ver. Tem possibilidade de isomeria cis-trans aí. Letra A. Vamos observar, ó. Um buteno, né? Que poderia ser só o buteno. Então, vamos lá, vamos ver a estrutura dele. Tem possibilidade de ter cis-trans aí? O que é que vocês acham? Eu posso classificar como sendo cis-trans? Alguém se atreve? Em dizer, só dizer sim, dizer não, então escrever sim, não. É fácil, é simples. Né? Ó, a Semires está dizendo que não, parabéns, Semires. O João também está dizendo que acha que não. Não pode, né? Porque aqui são iguais, ó. Tá vendo, ó? São iguais. O olhar de você é sempre aqui, ó. Sempre neles. Olha sempre para eles. Estão entre as duplas aqui, ó. Entre a dupla ligação. Olha sempre para eles. Se pelo menos um deles tem ligantes iguais, não pode ter isomeria cis-trans. Não pode ter. Tá? Esse é o fato, esse é o fator. Então são iguais, ó. Não tem para onde, são iguais, né? Na B, 2-metil, 2-buteno. Vamos ver a estrutura. Você for observar que também não, né, ó.
Olha aqui, ó, são iguais, não é, ó? Também não tem essa possibilidade. Então, se pelo menos um deles, no carbono da dupla, ó, se pelo menos um deles tiver ligantes iguais, eu não tenho isomeria do tipo cis-trans. Eu acho que já deve ter ficado bem claro isso, que eu estou repetindo demais. Se for olhar esse vídeo aqui, eu já deve ter falado umas 150 mil vezes essa informação. Então, são iguais, não pode ter isomeria do tipo cis-trans. Vamos ver a outra lá, ó. Letra C, dimetil, 2,3 dimetil 2-buteno. Praticamente é o que a gente tinha visto na outra, né, ó. Olha aqui, ó. Essa aqui não pode ter mesmo, ó. Igual aqui, ó. São iguais aqui também, né? Então, não existe essa possibilidade, porque os ligantes são iguais dos carbonos da dupla ligação. É isso, ó. São iguais, então não existe essa possibilidade. Só voltando, ó, são iguais. A letra D, 1,1 dimetil ciclobutano. Bora olhar isso daqui. É uma cadeia fechada, né, ó. De metil, eu tenho metil em cada carbono aqui, ó. Se eu levar em consideração, né, ó, se eu levar em consideração essa ligação do carbono, não é isso, ó. Aqui também tem os dois hidrogênios, né, se eu for abrir, ó. Tem o hidrogênio aqui e tem o hidrogênio aqui. Será que existe essa possibilidade? Será que existe? Bora ver. Será que existe? Dimetil, 2 dimetil, ó. Aliás, 1 dimetil, não, né? Porque se você for olhar aqui, esse carbono tem os ligantes iguais. E esse aqui que eu estou fazendo a simetria, ó, vai ser aqui a simetria, ó, entre os carbonos. Também tem os dois hidrogênios, então eu não posso fazer essa classificação, né? Eu não posso fazer essa classificação. Vamos para o próximo. 1,2 dimetilciclobutano, também uma cadeia fechada. Porém, agora você vai ver que tem ligantes diferentes. Aqui, ó, bem aqui, ó. Ó. Olha aí, ó. Tracei aqui a simetria. Ó. Hidrogênio aqui do lado. Hidrogênio aqui do outro, tá vendo, ó? Hidrogênio do lado, hidrogênio do outro. Metil do lado, ó. Metil do outro. Se eu perguntasse para vocês se tem isomeria do tipo cis-trans, tem. E essa isomeria aqui seria qual? Cis ou trans? Veja que os iguais, ó, estão nas mesmas posições. Então seria o quê? Cis ou trans? Olha, assimile cis. É isso aí. E morreu, geometria, isomeria geométrica. Isomeria geométrica é só isso. É você conseguir classificar esses compostos em função das posições, né? As posições deles é um dos principais requisitos para você poder fazer a classificação. Tá aí, ó. No caso, ela seria da posição no tipo cis, né? Porque estão nos mesmos lados os hidrogênios aí, vinculados aos ligantes diferentes de cada carbono. Aqui entra na parte de óptica, que é para a nossa próxima aula. Gente, tá faltando quantos minutos? Tá faltando 2 minutos só. Deixa eu voltar para cá, para a tela. João, só isso daí. A parte lá de que nós vimos de as funcionais e essa aqui geométrica. Eu nem sei se vai dar tempo de eu falar da óptica, porque a óptica ela é um pouco complexa mesmo. Talvez eu não coloque na prova óptica, eu deixe mais para frente, tá? Nessa nossa prova agora. Eu preciso trabalhar realmente com vocês essas primeiras aqui, vou trabalhar com questões, tá? Eu vou dar um jeito de fazer a Elaine receber um material para que vocês possam treinar e a gente possa responder no quadro mesmo aqui, tá? No meu quadro aqui atrás. Então, pessoal, só tá faltando um minutinho, eu quero mais uma vez agradecer a vocês, muito mais por agradecer, tá? Pela oportunidade de eu estar falando com vocês todo dia e tentar, né? Porque não sei se eu estou conseguindo, tá? Mas tentar fazer a informação chegar a vocês. Quero dizer mais ainda, que eu estou muito saudoso nesses dias mesmo, eu fiquei pensando como é que vai ser essa questão do retorno, né? Se vai ser um retorno ideal para todos. Espero que a gente consiga superar mais essa dificuldade, né? E que vocês possam, cada vez mais, se sentir à vontade em participar da aula. Mais uma vez, volto a dizer, não estou aqui pressionando a ninguém. Mas que quando vocês participam da aula, quando vocês, pelo menos aqui no chat, eu me sinto muito feliz quando eu vejo os alunos respondendo ou tentando responder
por exemplo, aqui ninguém errou, né? O que eu acabei de explicar. Isso é bom para mim, porque dá a entender de que foi positiva a minha explicação, né? Então, quando vocês participam, para mim é importante, tá? Estou aí às ordens, e quando vocês precisarem é só me chamar. Vocês sabem que eu vou estar aí para apoiar em vocês o que der e vier. Ok? Não vou passar atividade agora não, porque tem gente que ainda não me entregou. Eu quero receber a que eu passei na aula. E professor? Oi, Camila. Eu enviei a atividade lá no Google Sala de Aula, viu? Tá, eu vou dar uma olhadinha. E o senhor, eu não sei se o senhor botou esse material lá, mas se o senhor não tiver botado, bote, por favor. Certo. E já, Tudo bem. eu vou mandar por lá também, viu? Porque seu e-mail não tá dando certo. Qual e-mail que você tá mandando? Jorge Químico? Esse aí. jorgequímico@yahoo.com.br. Se eu estiver mandando pelo da escola, não dá certo mesmo, não. Manda por esse. Mas qualquer coisa, pode mande pelo sala de aula, pode mandar. Viu? Eu vou olhar hoje. Tá? Eu vou colocar esse material da aula hoje e coloco lá, eu vejo lá também. Tá bom? Pessoal, um abraço. Bom Tchau, almoço, professor. bom descanso. Tchau, Camille. Bom almoço, bom descanso para todos vocês. Até mais. Tchau, Mariana. Recebi também o seu, Mariana.